Deus abençoe a você. Deus abençoe a sua família. Você que aceitou este convite desse encontro para estudarmos a palavra do nosso Deus, para recebermos o alimento espiritual. Deus abençoe ricamente cada momento que você acompanhar na sua casa, através do celular, do smartphone, através do computador, do notebook. Você que vai ficar atento a tudo que vai ser dito, está sendo dito nesta programação. Deus vai lhe abençoar ricamente por tudo isso. Meus queridos, nós sabemos que o mundo está vivendo um dos momentos mais difíceis, a humanidade, a história moderna, a história presente, um dos momentos mais difíceis. É verdade, tudo foi tão rápido. Em 2 anos o mundo deu como quem foi sacudido, menos de 2 anos, né? 1 ano e pouco. E realmente o mundo está agonizando. O sofrimento é muito grande. E muitas pessoas pensam, mas aonde está Deus? Aonde está Deus quando a humanidade está sofrendo desta maneira? Isso, muitas vezes, chega como um prato farto na mesa do incrédulo. Meus queridos, muitas pessoas na face da terra, neste momento, estão sofrendo muito. E muitas oram a Deus. E algumas podem pensar, mas por que Deus não escuta as nossas orações? Muitas vezes, as nossas orações, elas são atendidas. E também, muitas vezes, as pessoas denotam que as orações foram atendidas, porque muitas vezes elas são atendidas de uma forma diferente. Vocês sabem, a minha esposa fez um comentário na introdução da programação de hoje, falando da morte da minha mãe. E eu orei muito por ela. Eu pedi muito a Deus por ela. E quando chegou a notícia que ela havia falecido, uma interrogação estava em mim. Porque eu tenho orado por pessoas, e essas pessoas Deus tem ouvido. Eu fiquei pensando, mas por que Deus não ouviu a minha oração quando eu pedia para Ele salvar minha mãe, deixá-la viva? Meus queridos irmãos, enquanto eu fazia essa reflexão, eu pensava, querendo encontrar uma resposta. Porque foram poucas as vezes na minha vida que eu pedi algo a Deus e Ele não atendeu. Para a honra e a glória dEle, eu dou esse testemunho. E sempre que Ele não nos atende, uma razão maior Ele tem, com certeza. Porque Deus nos escuta a mim, não somente a mim, mas escuta a você. Se você for anotar no papel as bênçãos que Deus já lhe deu, que você pediu e Deus lhe deu, são muitas. Como eu e você.
não há diferença nenhuma. Deus sempre atende os seus filhos. Mas eu me lembro, e aí isso aconteceu nesse momento da minha reflexão sobre esse assunto. Eu me lembrei de algo que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. Essa foi a resposta de Deus. Eu não sei como foi que nasceu isso, mas eu tinha muito medo de ficar órfão quando criança. Isso me preocupava bastante. Eu só tinha 8 anos. Mas eu não sei se foi porque eu assisti na casa de alguém, um garoto que ficou órfão, o pai e a mãe morreram, o pai morreu ou a mãe. Eu vi aquela agonia, aquele choro. E aí eu trouxe aquilo para mim, como quem diz, é muito triste uma criança ficar órfã. Então eu me lembrei que naquele tempo eu orava a Deus, eu pedia a Deus, toda criança quando vai dormir, aqueles que têm uma inclinação religiosa, faz a oração, né? Reza. Naquela época eu era de outra religião, minha mãe, minha família. Mas eu me lembro que eu pedia a Deus o seguinte, eu dizia, Papai do céu, Deus, Jesus Cristo, não permita que meu pai e nem minha mãe morram jovens, que eles morram velhinhos. E o tempo passou e eu esqueci do que eu tinha pedido a Deus. Naturalmente foi crescendo e aqueles temores sumiram, né? Tudo foi esquecido. Pois bem, enquanto eu estava mergulhado numa reflexão, por que Deus não havia atendido a minha oração? Sendo que eu tinha esquecido de tudo isso, né? Ficou lá com 8 anos de idade aquele acontecido daquela oração. Não me lembrava mais. Enquanto eu buscava uma resposta, me veio a lembrança. Entende? Eu recordei a oração que eu fiz quando eu tinha 8 anos de idade. E eu entendi que Deus estava, enquanto eu dizia, por que o Senhor não atendeu a minha oração? Quando Deus me fez lembrar algo que aconteceu há tantos anos, quando eu era uma criança, Deus me fez lembrar, como quem diz, mas eu atendi tua oração. Eu atendi tua oração. Eu atendi a oração daquele menino de 8 anos. Ele me pedia para a mãe dele morrer só quando ela tivesse bem velhinha. E foi isso que aconteceu. Percebe? Deus atendeu a minha oração. Ele guardou aquela oração desde os meus 8 anos de idade. E minha mãe e meu pai faleceram já velhinhos. Compreende? Então, muitas vezes, a gente fica achando que Deus não está atendendo nossas orações, mas Deus sempre atende. Nós temos que abrir os olhos, olhar em volta, se não da maneira que nós pensávamos, mas de outra maneira, Deus atendeu. Aleluia! Glórias ao nosso bom Deus. Nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de refletir sobre o que Jesus fez por nós.
Porque ficamos pensando muito e pedindo aquilo que ele não fez ainda. As pessoas ficam preocupadas muitas vezes com o que não receberam ainda e se esquecem de guardar, de cuidar das coisas que ele já deu. E o Deus não é um Deus distante, ele está perto, bem perto de nós. Então, eu gostaria de fazer essa reflexão nesta noite, pela graça do nosso bom Deus, sobre a importância, o valor do que Deus já fez por nós. Abra sua Bíblia, se você acompanhou, se você acompanha o grupo da igreja, você viu que eu divulguei os livros que iríamos usar na programação de hoje, inclusive os hinos também, para que você pudesse acompanhar. Então você já sabe que a primeira passagem está em Gênesis. Você vai abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Veja o que diz a palavra da salvação. Gênesis 3, versículo 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor para conosco. E nesta noite, o Senhor apresentou esta porção das tuas sagradas Escrituras para que nós pudéssemos meditar na tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa passagem que você leu, ela é a primeira profecia bíblica. Ela é a resposta de Deus ela revela o plano de Deus para resolver o problema do pecado. Porque Deus fez o ser humano perfeito, maravilhoso. Deus fez o ser humano e deu a ele Deus providenciou para ele tudo o que ele precisava para viver e ser feliz neste planeta. Mas, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós sabemos que o ser humano, ele falhou, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. E Deus se dirige para Eva e para o Satanás, e diz essas palavras que você acabou de ler nesse momento. Porém, inimizade entre ti, Satanás. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, Eva. E entre a tua semente, Satanás, a semente do mal, e a sua semente, no caso Eva, a sua semente, a semente da mulher. E você sabe quem é essa semente da mulher? É Jesus Cristo. É Jesus. Esta te ferirá a cabeça. A semente da mulher, Jesus Cristo,
Está na profecia, na primeira profecia da Bíblia, dizendo que Jesus, a semente da mulher, iria pisar na cabeça da serpente. E Jesus feriu a cabeça da serpente quando venceu a Satanás, quando, por amor, venceu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nessa luta, ele foi mordido no calcanhar. Essa mordida no calcanhar é justamente o sofrer de Jesus. Ele venceu, mas ele foi atingido, ele sofreu. Em Mateus 1, 21, diz assim: e ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, a semente da mulher, Eva, havia chegado nesta terra. A semente iria nascer através de Maria, do corpo de Maria. A semente iria nascer. E é interessante que o anjo diz a José que o nome do menino seria Jesus, que significa o Salvador. A semente salvadora iria salvar a humanidade. Sim, meus irmãos, ele venceu. Ele venceu e brevemente ele jogará Satanás no lago de fogo e enxofre. Então Satanás, quando a criança nasce, quando a semente chega, ele sabendo disso, desse plano, ele começa a entrar em ação para evitar a salvação da humanidade. Veja, em Mateus 2,16 o que diz. Então Herodes, vendo que tinha sido ido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente lhe inquirira dos magos. Ora, os magos chegaram e perguntaram: aonde está escrito que deve nascer o menino? E disseram, porque está escrito na palavra, o local do nascimento de Jesus. E o rei despede aqueles magos e diz assim: olha, quando você encontrar o garoto, você venha me avisar para que eu também possa ir adorá-lo. Mas ele tinha outro plano. Ele queria matar o menino. E foi uma agonia muito grande. Porque quando ele entendeu que os magos haviam pegado outro rumo, que viram, identificaram o menino, mas não voltaram para avisar a Herodes aonde estava o menino, Herodes ficou com muito ódio
E ele decretou que toda criança, ele calculou que o menino estaria dentro dessa faixa etária, o menino Jesus. Então ele decreta que toda criança de 2 anos abaixo deveria morrer à espada. E você já deve ficar pensando agora, você deve estar pensando, que sofrimento para aqueles pais, para aquelas mães. E o profeta Jeremias falou sobre aquele momento, e Mateus registrou no Evangelho. Veja, é só ir para o versículo 17 em seguida. Ele diz, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existe. Quantas crianças morreram, meus irmãos? A espada. E os pais eram segurados pela guarnição, pelos soldados, enquanto eles arrastavam as crianças e matavam. Criancinhas de 2 anos abaixo. Isso foi uma agonia muito grande. Você entendeu o que estava acontecendo? Ali, naquela maldade, estava sendo revelado o ódio de Satanás contra Jesus, contra o plano de Jesus de salvar a humanidade, porque Satanás, lá no Jardim do Éden, ele começou a sua obra de destruição. E ele sabia que Jesus estava na terra, havia chegado, aquela criança que estava na terra, era uma criança que viria para consertar tudo aquilo que o diabo havia estragado. Então, um ódio voraz, um ódio terrível, se joga contra aquelas crianças, na intenção de pegar uma no meio delas, que fosse Jesus, o Cristo. E daí nós vimos como ele age, sem dó, sem piedade. Então podemos pensar que o plano do diabo era impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Pastor, mas qual missão? A missão de me salvar e salvar você. Compreende? Era essa a missão. Então, a criança cresceu. O diabo não conseguiu destruí-la na infância, nem na adolescência. Nem nos primeiros anos da juventude. E Jesus, um dia, foi para o Rio Jordão e foi batizado por João. E ali estava iniciando o seu ministério. E depois do batismo, em Mateus capítulo 4, versículo 1, se você estiver com a Bíblia aberta em Mateus, é só ir para o versículo 4, é só virar a página. Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo no início do ministério de Jesus, ele quis logo derrotar a Satanás naquela maneira com que ele derrubou Adão e Eva lá no paraíso. E o demônio joga sobre Jesus as tentações. Várias tentações. Não foi apenas uma. Desafiando Jesus a todo momento. Expondo Jesus a toda espécie de tentação. Paulo diz até que Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. O diabo precisava entender que a derrota dele havia chegado. Então o Senhor derrota Satanás ali naquele deserto.
E ele usa a Bíblia. Ele usa a Bíblia para derrotar a Satanás. Ele dizia, está escrito isso. E o diabo abria a Bíblia também. Ele dizia, mas está escrito isso também. Veja, a palavra de Deus é a arma, é a espada. Jesus desembanhou essa espada para vencer a Satanás lá no deserto. Veja como a Bíblia é importante. E por último, o demônio mostra todas as riquezas do mundo, toda a glória do mundo que ele usurpou. E ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus olha para ele e diz, olha, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E aí os anjos de Deus vieram, trouxeram alimento para Jesus, e o diabo saiu, deixou, ali foi um golpe grande para ele. Porque, veja, lá no Jardim do Éden, ele disse, come. Ele mostra a fruta e diz, come. E depois, lá na tentação, em uma das propostas dele a Jesus, ele disse, está com fome? Transforma essas pedras em pães e come. Olha a expressão, come. O mesmo que ele disse a Eva, come. E agora ele diz a Jesus, come. E Jesus diz, não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Perceba, a derrota foi clara, era importante aquela vitória lá naquele deserto, na tentação, porque fez com que Satanás se lembrasse que ele foi derrotado lá no princípio agora. Jesus estava restabelecendo no ser humano a vitória. Aquilo que Adão perdeu, aquilo que Eva perdeu, Jesus veio restaurar. E o diabo entendeu isso. A Bíblia diz que em seguida ele deixou Jesus, ele saiu para longe. Mas ele não parou por aí. O diabo queria, meus irmãos, que Jesus pecasse. Porque se ele conseguisse fazer com que Jesus pecasse, se ele conseguisse fazer Jesus pecar, o sacrifício dele na cruz não seria aceito pelo Pai. Entende? Não seria aceito pelo Pai. Então ele tinha essa esperança de alguma maneira, porque Jesus estava em carne, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E justamente porque ele era 100% Deus, o demônio acreditava que poderia derrubá-lo na sua humanidade e assim fazê-lo pecar. E aí todo o sacrifício feito por ele na cruz seria rejeitado pelo Pai. Porque a simbologia é bem clara. O animal do sacrifício deveria ser um animal sem mácula. Um animal puro. Então Jesus tinha que se manter na sua pureza para que o Pai pudesse aceitar o seu sacrifício. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas, abra a Bíblia agora, você deve ter marcado que eu dei a passagem antes lá no grupo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Veja o que diz a palavra. 10, 17, nós vamos ler até o 20. Diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas 10, do 17 ao 20. Diz assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus.
Meus queridos irmãos, Jesus avança na vitória contra Satanás. E é interessante que ele, nessa passagem, ele revela que ele deu poder aos seres humanos. Percebe? Aquele ser humano, os filhos de Eva, que ele derrotou lá no jardim do Éden, agora Jesus dá poder aos seres humanos, para esses seres humanos expulsarem Satanás no nome de Jesus. Você percebe? Era uma outra derrota, porque ele olhava para os seres humanos e dizia: são todos fracos, são todos débeis. Eu venci Eva, ela não tinha pecado, ela conversava com o Criador, com Deus, e eu a venci. E depois, através dela, o marido dela também foi derrotado. Os seres humanos são todos fracos. Mas agora ele se surpreende. Ele se surpreende porque Jesus olha para a igreja, para os irmãos da igreja, e diz: olha, eu dou poderes a vocês. Poderes para que vocês possam pisar em cobras e escorpiões. Você sabe o que isso significa? Demônios. Espíritos das trevas. Eu dou poderes para que vocês possam pisar em escorpiões, em cobras e escorpiões, em demônios. E aí ele se assusta com aquilo, com certeza. Porque ele não pensava que um ser humano pudesse expulsar a sua força do mal, a Satanás, pudesse vencê-lo. Afinal de contas, Eva caiu naquela condição de perfeição, naquela condição de conversar com Deus no finalzinho da tarde, no pôr do sol. Que Deus vinha e conversava com Adão e Eva, como diz a Escritura, antes do pecado. E aí, de repente, ele se surpreende, porque aquele homem, aquele ser humano, ele agora se levanta com poder. Ele se levanta com poder e se dirige a Satanás. E diz: Satanás, saia imediatamente. E Satanás sai. Mas ele sai porque aquele ser humano usou o nome de Jesus. Você percebe? Agora o Redentor, o Salvador, ele dá o direito da sua igreja a usar o seu nome na luta contra Satanás. E por isso eles disseram: Senhor, foi impressionante. Até os demônios, quando nós mandávamos, eles saíam das pessoas. E Jesus disse assim: eu via Satanás como um raio caindo do céu. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Você sabe o que isso significa? Jesus estava vendo o reino de Satanás caindo, o reino das trevas caindo, o reino do mal caindo. Quando você olha para uma pessoa e vê como Deus mudou a vida daquela pessoa, quando você olha para alguém que vivia fazendo coisas erradas, para alguém que vivia em vício, tinha uma vida de vício, uma vida de violência, quando você olha para alguém que levava uma vida de prostituição, uma vida de adultério, traindo sua esposa, se torna um cidadão, um pai de família exemplar, um esposo amoroso e fiel, se torna um homem, uma mulher de paz, esquecendo completamente a violência. Quando isso acontece, você também pode dizer: eu vejo Satanás caindo, eu vejo o reino de Satanás sendo destruído. Aleluia! Você percebe?
Você entende? Porque aquele povo recebe o poder de Jesus, a igreja recebe esse poder para pisar em cobras e escorpiões, em demônios. Isso é muito grande, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Estou falando aqui de fé, de crer na palavra. Estou falando aqui de um poder sobrenatural. De uma missão que Deus deu a você que está me ouvindo, que deu a mim. Mas Jesus diz assim, eu via Satanás caindo, eu vi o reino dele sendo destruído, com a ação da igreja, com o trabalho da igreja, com a obra da igreja. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, isso ainda não é motivo de vocês ficarem felizes, porque tem um motivo muito maior do que esse. Sim, vocês podem ficar contentes, mas há um motivo muito maior, é que o nome de vocês estão escritos nos livros no céu, o livro dos salvos. Você percebe? E o demônio observa isso, que Jesus não apenas dá poderes a essas pessoas, como também garante a elas a salvação, escrevendo o nome de cada uma no livro dos salvos, nos céus. Isso era uma derrota atrás da outra. Satanás, não esqueça, eu estou falando sobre o que Jesus fez por nós. Era uma derrota atrás da outra. Satanás estava sendo derrotado a todo momento, a todo momento. Jesus estava em batalha, era uma luta por nós. Ele lutava por nós, ele brigava por nós. Você entende? Sinta-se amado, sinta-se querido. Foi por você, foi por mim. Mas o diabo não parou. Ele continuou, uma derrota atrás da outra, mas ele insistia. Ele tinha esperança de derrubar a Jesus. E ao derrubar a Jesus, ele olhava para a humanidade e dizia, ela é minha. Ela é minha, ela me pertence. Mas a palavra diz, em João 6, para você entender como o diabo continuava trabalhando cada vez mais de forma astuta. Veja, a palavra diz, em João 6, do 70 ao 71, assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Você percebe? Ali estava Judas Iscariotes, o demônio estava nele. Você entende agora? O demônio estava bem perto do calcanhar de Jesus. Você se lembra daquela profecia que lemos no começo da mensagem? Que Jesus iria pisar a cabeça da serpente, porém a serpente iria ferir o calcanhar de Jesus, a semente da mulher. Ele estava bem perto. Ele já conseguia ver o calcanhar de Jesus. Ele estava em Judas. Ele queria derrubar. Meus queridos irmãos, hoje também o diabo faz assim. O diabo procura atacar a Jesus através da sua igreja. Com mau testemunho, muitas vezes. Com heresias, muitas vezes. E o diabo, ele tem um interesse especial na igreja. No cristão. Porque ele quer derrubar o cristão. Então, meu irmão, meu querido irmão, quer derrubar você e a mim.
O diabo faz isso. Procure colocar empecilhos para a sua fé, derrubar você na fé. Fique firme no Senhor. Fique firme no Senhor que te salvou. Depois, você sabe, ele não parou por aí. Satanás não parou por aí. Além de infiltrar-se dentro da igreja, Jesus é levado à condenação. Judas conduz a isso, trai, ele é levado e condenado. A Bíblia diz que o rei mandou açoitá-lo. Esses açoites foram profundos. Os estudiosos estudaram sobre os costumes da época e diz que esses açoites poderiam ser 40 açoites, menos um. O carrasco ele não podia passar daquela quantidade, então, geralmente, um a menos era uma garantia. Então, eram 39 açoites. 39. Cada chicote, cada açoite, cada chicotada daquela, o chicote tinha 12, era uma azurrague, tinha 12 pontas, cada ponta tinha um osso. Ou seja, em cada chicotada era produzido 12 cortes no corpo de Jesus. Porque haviam 12 pontas naquele chicote. E você pode calcular 39 vezes 12. Então vai dar uma quantidade enorme, mais de 400 vezes, né? 400 cortes no corpo de Jesus. Fora os espancamentos a chegar até lá na cruz. Isso foi por mim e por você. E por último, já na cruz, deram fel para ele beber, fel com vinagre. Porque ele disse que estava com sede, deram fel com vinagre a ele. E ele, a Bíblia diz que ele provando não quis beber. Você sabe por que ele não quis beber? Porque aquilo era uma droga. Ele engolisse aquilo, a dor passaria. E se a dor passasse, ele não sentiria o sofrimento por mim, por você, e o Pai não aceitaria o sacrifício. Essa foi a última grande cartada de Satanás. Porque lá no livro de Jó, tem um momento que Deus, quando conversa com Jó, aliás, quando conversa com o diabo sobre Jó, e Jó diz, você dá tudo a ele, pele por pele, tudo quanto tem, o homem dará por sua vida, pele por pele, ou seja, na carne. Deixa eu tocar a carne dele, que ele vai ceder. E Deus disse, vai lá, toca na carne dele, mas não tira a vida. Então o demônio sabia disso, da pele, do corpo, da dor da pele, entende? Da carne, quando sofre. Então o demônio usou toda a sua força, toda a violência. Aqueles algozes, aqueles carrascos que espancavam a Jesus, era com a força demoníaca, para impulsionar a dor, para a dor ser maior, para a dor ser maior. Entende? Foi demais, sofreu muito por mim e por você. Você percebe o que Jesus já fez por nós? O ser humano nunca deve olhar o que está acontecendo e dizer, cadê Deus? Que Deus não nos ajuda? Mas Deus já deu a salvação a todos nós. E o que a humanidade está passando está na profecia. São princípios das dores. Cada um pegue sua família, cada um se agarre com Deus, cada um busca Jesus. Porque os tempos estão se completando, o Senhor está voltando. Portanto, meu querido irmão, eu queria deixar essa palavra para você nessa noite. Quero e deixo para você e fico com ela para mim também. Meus queridos, vamos cada vez mais pensar no que Jesus fez por nós, para desenvolvermos o sentimento de gratidão dentro de nós, para que possamos servir ao nosso bom mestre, ao nosso bom rei, para que nós possamos servi-lo não com descontentamento pelo que ele não deu ainda, mas com profunda gratidão, profunda alegria por tudo que ele já nos deu, por tudo que ele fez por nós. Ele nos deu a salvação. Devemos pensar sobre isso, o valor disso. Nós somos queridos de Deus. Deus nos ama. João 3,16 relata isso. O Senhor Deus Todo-Poderoso nos ama de tal maneira que mandou o seu Filho sofrer tudo isso que nós falamos. Sofrer por mim e por você. Porque nos ama. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração. Sinta-se amado por Jesus. Confie no Senhor Jesus Cristo. Ele sempre te atenderá. Ele sempre te ama.
Ele nunca, jamais esquecerá de ti. Está aí ao teu lado, na tua vida, na tua família, porque Ele te ama e sabe todas as tuas dores. Por isso Ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados deste mundo mal, de tudo isso que está acontecendo no mundo. Jesus disse, vinde a mim todos, e eu vos aliviarei. Descansem em mim, descansem no meu colo, Jesus diz. Descanse no meu colo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, que eu guardo no meu, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você agora, pela sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amado, te somos gratos por esta palavra que veio da tua Santa Escritura para consolar os nossos corações, para meditarmos no que o Senhor já fez por nós, que nos ofereceu a salvação. O maior presente, a grande honra que o Senhor nos deu da salvação. Muito obrigado, a Deus da glória, por ter sofrido por todos nós naquela cruz, Senhor Jesus. Obrigado, Pai maravilhoso, por ter mandado teu Filho morrer por nós. Senhor Deus, nosso coração está agradecido. Pai maravilhoso, abençoa os que estão ouvindo. Dá a eles bênçãos de saúde, de paz, de alegria, de felicidade. Que cada família seja abençoada no nome de Jesus.